Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e o homem domine sobre tudo. Você observa que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, Gênesis 1:26, e nos deu um potencial, e ele diz, multiplicai, crescei, não é? Aí você observa que ao longo dos anos, uma das coisas que atrofia a potencialidade do ser humano é o espírito religioso. Por isso que sempre eu falo sobre você entender o que é religião e o que é reino, não é? Isso é muito libertador. Porque Jesus ele veio trazer um reino, né? Jesus disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Mas o homem, o ser humano, ele planta uma religião aqui, outra lá, outra lá, outra lá, e divide as pessoas e asfixia o potencial do ser humano. Basta você fazer uma visita em muitas denominações. Eu pertenço a uma desde quando eu nasci e amo ela. Não estou falando contra denominação, até porque eu tenho a minha denominação e a amo. O que eu quero dizer é que o ambiente religioso, porque diariamente nós tratamos de pessoas com depressão, querendo se suicidar, se matar, dentro de espíritos religiosos. Porque se você não tiver cuidado, a religião, o espírito religioso, ele é opressor. Ele vai minando o seu potencial, tirando a sua capacidade de ser, sua capacidade de pensar. O que a Igreja Católica fez lá atrás? Somente os principais podiam ler a Bíblia. Veja só a filosofia. Por quê? Porque para os laicos não terem o entendimento da palavra. Então se fala o que quer e você vai seguindo a regra. E isso, em regra geral, sempre foi assim na história da humanidade. Só havia ali os mentes pensantes da frente que poderiam entender das leis, dos códigos. Só é você buscar a história da humanidade, sempre foi assim. Na religião, ao longo dos anos, também foi assim. Aí a pessoa começa naquele ambiente religioso, principalmente aonde se exige muito, você tem que ser assim, assim, assim. Aí você vai perdendo a capacidade de ser, a capacidade de se interpretar, a capacidade de falar, a ousadia, e a religião vai matando. Quantas pessoas eu já encontrei com complexo de inferioridade, pessoas que não têm coragem de se expressar, não têm coragem de dizer, não têm coragem de expor as suas ideias. Por quê? Porque o ambiente religioso os matou. Então, diariamente, você observa que hoje 70% das pessoas que estão em clínicas psiquiátricas se tratando, elas vieram do ambiente religioso. Do ambiente ou pentecostal ou neopentecostal. Às vezes você entra em um ambiente religioso e ali, às vezes, o Espírito Santo reina, ok. Só que às vezes você, quando olha para o comportamento daquelas pessoas, são pessoas que têm a cabecinha desse tamanho. Ela é cheia do Espírito, mas ela é uma pessoa complexada. Ela só enxerga o mundo de uma forma bem pequena. Você olha e você já percebe. São pessoas complexadas, doentes de alma. Você vê que o Espírito Santo, lá no Gênesis, ele pairava sobre a terra sem forma e vazia. Né? Ou seja, a função do Espírito é estar sobre as pessoas, movendo as pessoas. Mas às vezes por dentro essas pessoas estão cheias de depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, não tem coragem de olhar olho no olho. O que é isso? É danificados pelo espírito religioso. Então é muito importante entender que às vezes você pensa que está sentado na cadeira e você já saiu de cena. Você deixou de ser você. Você deixou de expandir o seu potencial. Então o ser humano ao longo dos anos, uma das causas que foi minando a potencialidade do ser humano e jogando o ser humano no calabouço depressivo, é exatamente a religião, o espírito religioso, aonde principalmente aqueles ambientes que vê muito demônio, aqueles ambientes aonde diz que Deus é juiz, matador, destruidor, sabe? Aquela pessoa que está ali, mas aquele ambiente religioso é um ambiente assustador para a pessoa. E o evangelho não é isso, o evangelho é libertador. Aquele ambiente também que cobra muito, você não pode ser você. Estou falando da identidade. E quando o ser humano deixa de ser ele, porque a religião, o objetivo dela é colocar você no espírito religioso. Todo mundo na manada do espírito religioso. Aí você não pode pensar mais. Você não pode ser um ser pensante na religião. Presta atenção. Por que que a ciência, ela sempre teve um grande impacto, um embate com a religião? É porque a ciência, ela estuda e ela se modifica, só que o código religioso não pode se modificar. Os dogmas religiosos, eles são eternos.
eles são plantados ali, você tem que seguir. Então, religião, consciência, sempre tem os seus choques. A ciência se moderniza, a ciência muda, a ciência cresce, a ciência se expande, mas o dogma religioso não, ele tem que seguir, né? Tem que seguir ali na linha. Plantou, tem que ser cumprido, né? Então, você precisa entender que às vezes você diminuiu o seu potencial, você se asfixiou, você deixou de ser você, você não é mais aquela pessoa singular que você era, você não é mais aquela pessoa de ousadia que você era, você saiu da cadeira e não está sentado mais, você está órfão e não sabe. Por quê? Porque o espírito religioso, ele tem esse poder de minar a sua capacidade, minar aquilo que você é, minar a sua... Aí você já não se expressa mais, você já não é mais o formador de opinião na sua igreja, na sua cidade, no seu país. E Deus chamou você para você ser um formador de opinião. E tudo que a religião faz é tirar isso de você. Porque se você é um formador de opinião, você vai influenciar, você vai ser diferente, e é na sua diferença que está a sua força, é na sua singularidade que está a sua força. Quanto mais você investe na sua singularidade, na sua diferença, mais você se potencializa e mais você vai eliminando os traumas, o complexo de inferioridade, a depressão, o pensamento suicida. Por quê? Porque você passa a ser único e você vai se potencializando, você vai crescendo. Tudo que a religião não quer é que você seja quem você nasceu para você ser, né? Então se recicle. Você precisa se reciclar, você precisa se ressignificar. O que é se reciclar? É você, cada dia, abrir a sua visão. A criança, o útero só é bênção 9 meses. Depois que a criança sai dali, ela precisa conhecer o mundo de fora. Da mesma forma, pessoas que vivem no útero da religião e nunca saem, nunca conseguem ter uma visão de reino exponencial para fora. Hoje, há 12 anos eu venho trabalhando com mente humana e a gente encontra todo dia pessoas asfixiadas por espíritos religiosos que minaram a potencialidade dessas pessoas. E elas deixaram de ser quem nasceram para ser. Então eu quero te encorajar nessa hora. Você observa que o pássaro, o ninho, só é bênção para ele enquanto ele está ali, depois ele precisa voar. Da mesma forma é o ser humano. O ambiente religioso, ele é apenas para te instruir, para fazer você crescer e ver o reino, pela palavra, pelo espírito da palavra. Você expande, você está ali congregando dentro de uma igreja, mas você tem visão para fora. Você vê Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus não veio pregar religião, gente. Jesus não veio trazer 4 paredes. Você não vê Jesus construindo paredes. Você vê Jesus falando de confins da terra, né? Então, o nosso cérebro, para ele ser saudável, ele precisa ver o mundo de fora e ele precisa mergulhar nas águas do reino. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, que ele cresça e multiplique sobre a terra. Isso é o propósito de Deus para você. Você nasceu para reinar, você nasceu para governar, você nasceu para ser exponencial. Deus abençoe. Meu grande abraço a todos, em nome de Jesus.